Começa agora a Rede Escola, nossa revista eletrônica de educação, e os destaques de hoje são: Profissões do futuro. Vamos conhecer o trabalho de um criador de materiais educativos online. O que a gente faz é estudar e se apropriar dessas estratégias e trazer esses elementos para o ambiente educacional. Os 10 anos do Acordo Ortográfico. O objetivo dela era padronizar a grafia da língua portuguesa, do português de Portugal com o português do Brasil. Vamos aprender um pouco mais sobre o arquipélago das Cagarras, na cidade do Rio de Janeiro. A exposição, ela também cumpre esse papel, né? Ela traz mais para perto, enfim, não só o conhecimento, mas a geografia, os animais. Então, acho que ela também cumpre esse papel de aproximar, né? O que a gente vê lá no horizonte, aqui a gente consegue ter uma experiência mais íntima, né? E as crianças dizem o que elas querem ser quando crescer. Juíza e casa de família, porque eu já vi tantas pessoas precisando de ajuda e eu queria ajudar. Hoje a gente estreia uma série de reportagens aqui na Rede Escola sobre as profissões do futuro. E a primeira delas é sobre o profissional que desenvolve materiais educativos online. Vamos ver na reportagem de Emi Lobo. De acordo com o INEP, a cada 5 matrículas no ensino superior brasileiro, uma é de educação à distância. O último censo da educação superior aponta também que de 2014 para cá, triplicou o número de polos de ensino à distância no Brasil. Eles atendem aos quase 2 milhões de alunos que decidiram cursar o ensino superior em salas virtuais. Esse cenário aquece um novo mercado: o desenvolvedor de material educativo online. A tecnologia faz com que muitas profissões fiquem obsoletas, mas que novas surjam. E como será o dia a dia de um profissional de arquitetura da aprendizagem? A arquitetura da aprendizagem abrange uma série de estratégias e metodologias para criar espaços que promovam uma melhor aprendizagem. A arquitetura, porque, na verdade, a gente está criando espaços, né? Construindo espaços para que a aprendizagem aconteça. O tempo inteiro a gente está mudando. Isso é uma outra característica super importante do profissional contemporâneo. Essa postura e a disponibilidade de mudar. Quem trabalha com conteúdo precisa entender um pouco de design e também precisa entender um pouco de programação, porque, na verdade, qualquer empresa que se pretende trabalhar com inovação trabalha juntando diferentes saberes. Isso é fundamental. E para manter o estudante interessado no conteúdo online, a empresa utiliza algumas estratégias, como a interatividade, inteligência artificial com algoritmos de avaliação e desempenho e a gamificação. O que a gente faz é estudar e se apropriar dessas estratégias e trazer esses elementos para o ambiente educacional. E se você se interessou pela área de desenvolvimento de materiais educativos online, fique atento às dicas. Entrar em plataformas educacionais, experimentar cursos e não olhar para os cursos apenas como um usuário, como outro qualquer. Olhar para as pessoas que atuam na área que você deseja, com aquele olhar crítico, tentando descobrir o que está por trás daquilo. Entender que, na verdade, existe um elemento que também vai ser muito importante cada vez mais, que é o de aprender a aprender. Não fiquem tímidos, né? Para abordar um profissional que já esteja trabalhando numa empresa. Em geral, como nós, né, profissionais dos novos tempos, passamos por isso, a nossa, digamos, empatia com quem está na mesma situação é imensa. Então, pode procurar que a gente conversa, pelo menos eu.
Um relatório do Fórum Econômico Mundial revelou que, no futuro, 65% das crianças que nasceram entre 1998 e 2010 provavelmente vão trabalhar em funções que ainda nem existem. Então, eu vim até o Solar Meninos de Luz para saber hoje o que essas crianças pensam em fazer quando crescer. Eu quero ser designer de games, porque eu adoro jogar videogame e tenho um amigo que faz videogame, fico pesquisando toda hora no computador. Eu quero ser médica, porque eu sempre ajudo meu irmão quando ele está doente e meus pais. E também porque eu pesquisei um pouco sobre essa profissão. Cozinhante, restaurante. Professora de jiu-jitsu. Eu sonho em ser cientista. Quero trabalhar a vida dos animais, como é o dia a dia de uns animais, predadores também. Saber qual é a espécie de cada animal. Juíza e casa de família, porque eu já vi tantas pessoas precisando de ajuda e eu queria ajudar. Eu gostaria de ser fotógrafa, porque eu gosto muito de tirar foto. Eu gosto muito de editar foto e gosto muito de editar vídeo também. Quero ser comandante da Marinha. Eu me inspirei quando eu fui andar de barco. Aí eu vi um navio e achei bem interessante. E cheguei em casa e pesquisei. Em janeiro de 2009, o Brasil adotou o novo sistema ortográfico que foi firmado entre os países lusófonos com o objetivo de unificar algumas regras e facilitar a difusão internacional da língua portuguesa. Brasil, Portugal, Timor-Leste, Moçambique, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Angola, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde são as 9 nações que compõem a comunidade dos países de língua portuguesa. O acordo substituiu sistemas ortográficos instituídos na década de 40 e, no Brasil, afetou 0,8% das palavras que nós brasileiros utilizamos. Nosso país foi o primeiro a começar a aplicar as novas regras. A transição foi bastante lenta e só aqui foram 7 anos até que o sistema ortográfico se tornasse obrigatório em 2016. Em tudo o que escrevemos, lemos e pensamos, ele está ali. O português, nosso idioma oficial e a 5ª língua mais falada do mundo. Assim como o Brasil, outros 8 países fazem parte da CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Por estar presente em tantos lugares, o português tem muitos sotaques e formas de escrita. Por isso, em 1990, a CPLP assinou um acordo para estabelecer um padrão, não na forma de se falar, mas na ortografia. Ela não tinha o objetivo de facilitar facilitar a língua portuguesa, nem simplificar a língua portuguesa. O objetivo dela era padronizar a grafia da língua portuguesa, do português de Portugal com o português do Brasil. Então, o que havia de discrepâncias, de diferenças, a reforma padronizou. Neste ano, o acordo ortográfico completou uma década. O primeiro país a implementar as mudanças foi o Brasil em 2009. E foi a agilidade das editoras na atualização de seus exemplares que contribuiu para a nossa adaptação. Pegou, e pegou desde o primeiro dia. Os meios de comunicação aderiram em massa. Então, no dia 1º de janeiro de 2009, quando seria obrigatório o uso da nova ortografia, todos os jornais e todas as revistas saíram com a nova ortografia. E as escolas não resistiram. As escolas treinaram os professores e ensinaram aos alunos. Ensina-se a ortografia e pronto. Todos os livros, todas as gramáticas foram publicadas, todos os livros escolares. E o Brasil é um grande consumidor de livros escolares. No Brasil, a reforma afetou apenas 0,8% das palavras em uso, enquanto em Portugal, esse número salta para 1,6%. A reforma ortográfica facilitou, não acrescentou nada, só retirou. Então, retirou o trema, retirou determinados acentos das paroxítonas, e isso, então, quem estava estudando, estudou menos regras. Foi bom. E tornou, assim, de direito o que era de fato. Então, as letras K, Y e W eram
largamente usadas aqui na nossa língua, mas não figuravam no nosso alfabeto. Além dessas mudanças, tem a do hífen. Ele deixou de ser usado quando o prefixo termina em vogal e a segunda palavra começa com uma vogal diferente, como em autoavaliação. Ou quando a segunda palavra começa com S ou R. O hífen cai e estas consoantes são duplicadas, como em autorretrato. Então, o objetivo foi este, foi padronizar a grafia da língua portuguesa. Então, ela não tocou em fonética, não tocou em sintaxes, nem em morfologia, nada disso, apenas a grafia. Por isso que ela é reforma ortográfica, é a reforma da grafia das palavras. Tudo isso para ajudar na promoção da língua internacionalmente. Ele foi proposto justamente pela importância que esta identidade linguística tem para esses países. Afinal, é a língua que dá esse liame, a língua que dá esta ligação entre estes países. O PNLD, Programa Nacional do Livro e do Material Didático em 2019, vem com uma novidade muito importante e ainda mais inclusiva. Esse ano, os livros utilizados pelos alunos nas escolas públicas do país terão a versão Braille para estudantes com deficiência visual. Ter a obra didática ao qual ele aprende junto com os colegas em Braille é uma inclusão, e repito, com a equidade. Porque a palavra equidade justamente significa você, às vezes, dar passos a mais com alguém que o outro não precisa, para que elas consigam chegar ao mesmo estágio. Para que os estudantes possam participar ainda mais das aulas, os livros em Braille também terão textos impressos, como esse exemplar aqui, o que vai ajudar bastante ao estudante no momento em que ele quiser tirar uma dúvida com o professor, com os pais ou colegas que não saibam Braille. Tanto o professor quanto os pais em casa podem ajudar o aluno a fazer suas atividades, seus exercícios, e também dentro da escola ele pode potencializar ainda mais o trabalho dele. Pode trabalhar em grupo, ele pode trabalhar com atendimento especial da professora, ele pode trabalhar com demandas de seminários, porque o livro vai permitir isso a ele. Porque está a tinta, os colegas podem acompanhar e ele, com a expertise dele em Braille, também acompanha. O Instituto Benjamin Constant é um centro de referência nacional na área da deficiência visual com 164 anos de fundação, que atua na educação de pessoas cegas desde o 0 ano, além da formação de profissionais para atender os diversos alunos com deficiência visual em todo o país, e participou das discussões para a implementação do livro Tinta Braille no PNLD. Esse projeto foi uma iniciativa do MEC, o IBC participou desse processo, junto com outras unidades, com os Centros de Apoio Pedagógico para Deficientes Visuais, os CAPs, avaliando a produção das editoras. O sucesso dessa iniciativa vai ser justamente o investimento na formação de pessoas para que as editoras possam cada vez mais conseguir produzir um Braille com qualidade. A Base Nacional Comum Curricular, aprovada em 2018, incluiu a educação financeira entre os temas transversais que deverão constar nos currículos de todo o Brasil. A ideia é conscientizar os estudantes brasileiros para que essa futura geração entenda a importância da educação financeira. Algumas escolas já se anteciparam à base comum e propõem aulas de educação financeira, mundo do trabalho e empreendedorismo. Os alunos do ensino médio do CIEP Charles Chaplin, localizado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, já aprendem alguns desses conceitos. Há 2 anos, a unidade participa do projeto Trilhas Empreendedoras, que fornece aos jovens algumas ferramentas para que eles aprendam a planejar o futuro e, principalmente, para que se mantenham na escola. O que é fluxo de caixa? Como usar o dinheiro de forma consciente? Como promover responsabilidade social sendo um empreendedor? Graças a uma parceria entre a Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, a Organização Social Junior Achievement e o Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, estudantes do ensino médio do Rio, como os do CIEP Charles Chaplin, estão aprendendo lições como essas.
É um programa que tem a proposta visando totalmente o jovem. Eles amadurecem os alunos, eles em busca do mercado de trabalho, amadurecem os alunos para ter um protagonismo, amadurecem os alunos para poderem permanecerem na escola. A gente está falando de um programa que ajuda o jovem a desenvolver competências como, por exemplo, a capacidade de trabalhar em equipe, de tomar decisões, de compreender as diferentes áreas de uma empresa, né, nesse momento em que eles não sabem muito bem o que eles querem fazer. Então, a ideia é realmente criar ferramentas para que o jovem possa se desenvolver dentro da escola com o apoio de voluntários. As empresas indicaram profissionais dos seus quadros para participarem voluntariamente. Eles dedicaram horas das empresas nesse trabalho voluntário. E, principalmente, quando eles vieram dar aula para os alunos, eles trouxeram a experiência de vida deles. Mostraram para esses alunos que é possível você vencer. Porque muitos desses profissionais vieram de escolas públicas, como o CIEP Charles Chaplin. Primeiramente, eu tento trabalhar a autoestima de cada um. Eu faço com que esse programa seja motivacional para cada um desses alunos. Em segundo plano, eu tento seguir um pouco a cartilha, adaptando a realidade de cada um. Ou seja, na última aula, na semana passada, a gente trabalhou o fluxo de dinheiro e a importância de como esse dinheiro gira na comunidade, na sociedade local. O projeto existe desde 2017 e atende 24 escolas inovadoras de 10 municípios fluminenses, número que se mantém agora, em 2019. Nas aulas, os estudantes põem a mão na massa, calculam, planejam, desenvolvem competências e habilidades. O que eu aprendi aqui foi administrar bem o dinheiro que a gente ganha. Um exemplo foi a tarefa do nosso salário, que a gente tinha que dividir para a família inteira. E o que eu aprendi foi que a gente tem que saber dividir para poder tudo ficar certinho, a gente poder aproveitar o nosso próprio dinheiro no final do mês. Olha, eu trabalho com lanches, combo de lanches, mas só que tá bem cedo ainda, não tenho autoconfiança no meu negócio. Porque, eu tirei pouco lucro, mas eu percebi que eu tirei pouco lucro porque eu não comprei as coisas em pacotes, eu comprei as coisas separadas. Então, a gente está falando de um jovem que tenha iniciativa, que tenha determinação, que saiba trabalhar em equipe, resolver problemas, que conheça melhor o que é o mercado de trabalho, né? Quais são as possibilidades, que futuro do trabalho é esse que a gente, né, com tantas transformações que a gente está vivendo. Então, a gente, na verdade, espera que o jovem tenha a possibilidade até de se conhecer melhor ao longo desses projetos que ele vai fazer. Daqui a um tempo, nós vamos ser donos da nossa família. E se a gente não saber administrar o dinheiro, a gente vai acabar ficando em situação complicada. Um grupo de ilhas com uma rica biodiversidade marinha e terrestre. Eu estou falando do Monumento Natural das Ilhas Cagarras, que há 8 anos está sob a gestão do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Aliás, Ernesto, você conhece a origem do nome Cagarras? Assim, eu não sei ao certo, mas um pouquinho que eu aprendi era que os portugueses, os primeiros que visitaram aquelas ilhas, foi que deu o nome para lá. Por aí. Ao se aproximarem das ilhas, eles teriam visto as rochas manchadas com as fezes das aves. Captou? Entendeu? Captei. A região guarda muitas curiosidades. Vamos ver mais algumas. A paisagem é de tirar o fôlego e a importância ambiental imensurável. Em 2010, o arquipélago das Cagarras se tornou a primeira unidade de conservação marinha de proteção integral do Rio de Janeiro, o Monumento Natural das Ilhas Cagarras, ou simplesmente MONA. É uma unidade de conservação federal criada para preservar remanescentes de Mata Atlântica, refúgios e ninhos de aves marinhas, além de toda essa beleza cênica. O conjunto de ilhas está localizado a cerca de 5 quilômetros das praias de Copacabana e Ipanema, na Zona Sul Carioca. Bem pertinho dos olhos, mas apenas pesquisadores e pessoas autorizadas pelo ICMBio podem desembarcar por lá. Aqui em terra, o projeto Ilhas do Rio encontrou uma maneira bem educativa de aproximar o público dessa preciosidade. Desde 2011, o projeto organiza exposições como esta, que foi montada no Museu Histórico do Exército, no Forte de Copacabana.
A gente trouxe nessa exposição ossadas de baleias e de golfinhos, né? Que são animais que são vistos com certa frequência nos arredores das Ilhas Cagarras. Essas ilhas estão próximas da cidade, né? Mas trazem visitantes tão ilustres, então trouxemos algumas ossadas para as pessoas conhecerem. No cume de uma das ilhas foi descoberto por pesquisadores do projeto um sítio arqueológico Tupi-Guarani. Então trouxemos uma caixa de escavação para as crianças brincarem de serem arqueólogos por um dia e vão encontrar ali artefatos que foram encontrados realmente no cume da ilha. Trouxemos uma amostra fotográfica riquíssima, com mais de 100 fotos inéditas da biodiversidade da ilha, mostrando os animais, mostrando as plantas, mostrando os golfinhos, ovos de baleias, tudo que foi registrado pelos nossos pesquisadores. Então tem atividades para todas as faixas etárias. Na mesma expedição, ainda foram encontradas conchas de moluscos terrestres e uma espécie de batata doce primitiva. Evidências de presença humana na Ilha Redonda, no período pré-colonial. A Ilha Redonda também é um dos maiores ninhais de fragatas no Atlântico Sul. É uma maravilha, né? Eu estou impressionada com o número de aves que tem. E assim, aquelas aves embalsamadas, o pinguim que eu vi ali embalsamado, estou bastante encantada. Eu já olhei de cima, né, as ilhas, conheço de nome, mas é legal ver tudo que tem, né, na região, é bem legal mesmo. Ainda trazer ela para conhecer também. Mãe, olha para trás. Sim, nós vamos lá, vamos lá. Tá animada, a gente vai lá então. E o passeio através da mostra se torna ainda mais interessante com os corais que podem ser tocados. Eles são parte da coleção zoológica didático-científica salva do incêndio que atingiu o Museu Nacional no ano passado. São uma série de animais que foram coletados pelos nossos pesquisadores e essa coleção ela é disponível para empréstimo. Qualquer professor de escola que queira pegar alguns animais e levar para sua escola para fazer uma atividade com seus alunos, é só entrar em contato com a SAI, que é a Seção de Assistência ao Ensino do Museu Nacional da UFRJ, e fazer o agendamento para a retirada desse material. Manassi Rebouças é pescador da colônia Z13 de Copacabana. Ele conta que os pescadores devem se manter a, no mínimo, 10 metros de distância do arquipélago. Peixes como corvina e linguado são comuns na localidade, mas na rede podem aparecer espécies como o cação-anjo e o tubarão-martelo. Esse filhote foi encaminhado por ele ao Museu Nacional. A exposição ela também cumpre esse papel, né? Ela traz mais para perto, enfim, não só o conhecimento, mas a geografia, os animais. Então, acho que ela também cumpre esse papel de aproximar, né? O que a gente vê lá no horizonte, aqui a gente consegue ter uma experiência mais íntima, né? E assim encerramos o programa de hoje, que destacou os 10 anos do Acordo Ortográfico e uma nova série de reportagens sobre as profissões do futuro. E se você deseja ver ou rever o nosso programa, fique ligado na programação da TV Escola no site tvescola.org.br. E fique atento aos horários do programa na TV. A Rede Escola é exibida toda sexta-feira às 19 horas, aos sábados às 16 horas, aos domingos ao meio-dia e às segundas-feiras ao 12:30. E quem vive no Rio, Grande Rio ou em Niterói, a Rede Escola passa às terças-feiras às 8 horas da noite na Multirio, canal 26 da NET. A gente fica por aqui, até a próxima. Tchau, gente. Até mais.